Estamos voltando aqui. Vamos continuar falando sobre as características do nazismo, do fascismo, melhor dizendo, ou do nazifascismo, enfim. Eu queria mostrar um livro para vocês, né, que é um livro muito conhecido. Vou mostrar para cá, para melhor. Como nascem, melhor dizendo, como morrem as democracias. É um livro que eu vou começar a ler agora. É de Steven Levitsky e o Daniel Ziblatt. Eles são professores de ciência política em Harvard e fazem pesquisa na América Latina. Pesquisa, claro, também no Brasil, né? Diante desse fenômeno chamado fascismo que nós estamos vivendo. O livro é um livro de 2018, bem na ebulição das eleições aqui no Brasil, né? Então, é um livro que eu recomendo. Porque eu já li várias e vi também vídeos resenhados sobre o filme, né? Aliás, sobre o livro. Eles falam também sobre essas características. Caso vocês não leram nos slides passado, na apresentação passada, o fascismo ele tem como característica, primeira, o coletivismo. Os interesses coletivos sempre devem se sobrepor aos interesses individuais. Segunda característica, o totalitarismo. Então, liberdade individual, nenhuma. Crítica, não. Você não tem importância isso, né? No regime totalitário, no regime fascista. Então, o totalitarismo, o Estado não reconhece o limite de seus poderes. Pode fazer tudo. É ilimitado, é absoluto, né? Todo aspecto da vida do indivíduo é tocado, todo aspecto da vida do indivíduo é tocado por alguma intervenção estatal. Então, continuando, o Estado ele não tem limites para ele. Olha, veja só, uma prova disso é receitar remédio via decreto. Quem já se viu isso? Só quem pode receitar o remédio é um médico. Só quem pode receitar o remédio é o médico, né? É o médico. Então não devemos aceitar isso. Vamos ver se fica melhor aqui a luz. Não sei se vai ficar melhor, fica muito claro aqui. Melhor assim, né? Então, entendeu? Não tem limite. Não tem limite. Ele não ouve ninguém, a não ser ele mesmo, né? É um absurdo. Então, todo aspecto da vida do indivíduo é tocado por alguma intervenção do Estado. Ele interfere na arte, ele interfere no cinema, ele interfere até no que você deve vestir, até no que você deve vestir, até no que você deve comer. Por exemplo, domingo é dia de jejum e as pessoas fizeram jejum nesse período, né? As pessoas fizeram jejum nesse período. Então, é algo realmente que eu fico imaginando, nossa, que absurdo isso, tá? Então é algo, vou botar o óculos aqui, senão não enxerga. Então, o nacionalismo, nós já vimos isso, o nacionalismo é muito diferente do patriotismo, tá? Tem um texto do Nexo Jornal, procura a diferença entre patriotismo e nacionalismo, um historiador que faz. Os interesses se não me engano, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, os interesses da nação estão acima de tudo. Os interesses da nação estão acima de tudo. Deus acima de tudo. O Brasil acima de tudo. Deus acima de tudo. É um absurdo isso. É um absurdo. Nacionalismo é algo abstrato. Não tem algo concreto. E aí transforma todo mundo num bolo, né, numa massa. E a individualidade se esvai. Né? A individualidade se esvai.
Então, a economia planejada. Veja, que eu disse anteriormente, falando sobre o liberalismo. O fascismo, ele adota uma política, com vezes, de uma veste liberal. Ele permite privatizações, ele, né, permite, como eu estou falando, porque indiretamente ele tende a se intrometer. O liberalismo prega que a não intromissão. O Brasil vive uma política neoliberal. A agenda é essa, né? É uma agenda neoliberal, onde os meios de produção, onde as empresas vão se degladiar e cada um vai arrumando o seu canto, vai. Isso não é certo. O Estado tem que intervir, sim, né? Olha, o preço da gasolina chegou a quase R$ 6 em algumas cidades. Aqui chegou que é 5 e pouco, 5,50. É algo absurdo, não dá para ter essa agenda aqui no Brasil. Mas o Estado, em governos fascistas, adota uma política de privatização, que é uma política liberal, vamos colocar assim, e aí neoliberal aqui no Brasil, mas ao mesmo tempo interfere, que isso aí deixa a desejar um pouco no segmento do liberalismo, né? O trabalhismo sindicalista é sindicalista, fiscalizador de todas as relações entre patrão e empregado, né? Novamente, aqui começou o ministro da Economia falando sobre isso, carteira verde e amarela. Então, o fascismo cria rígidas regras voltadas à proteção do elo mais fraco, da proteção, né? Uma suposta proteção, né? E está entre aspas, do elo mais fraco na relação laboral, na relação de trabalho. O Estado atua em todo aspecto da vida no trabalho. O Estado atua em todo aspecto na vida no trabalho. Então, o Brasil vive hoje em um sistema trabalhista que é análogo à escravidão. Permite isso. O Brasil se permite trabalhos análogos à escravidão. O iFood é o quê? O que é o iFood se não é um trabalho análogo à escravidão? Um cara que não tem nenhuma segurança. Aí tem uma poupança privada. Como assim? Eu vou investir em poupança privada ganhando R$ 300. Como é que eu vou? R$ 300 por noite, vamos dizer assim. Já é muito, né? Porque por corrida, né, determinada corrida, vamos dizer que eu ganho aí 150, R$ 200 por noite, por dia. Ou até mais um pouco, né? Eu vi pessoas ganhando aí R$ 2.000 por semana. É um bom valor. Ou por mês, né? Mas em compensação não tem um futuro, né? Não tem um futuro, são trabalhos informais que não vai ter futuro, no sentido de aposentadoria. A Previdência mudou muito, mudou muito. Eu realmente estou. Eu vou aposentar, eu não vou nem alcançar a aposentadoria, né? Não vou nem alcançar a aposentadoria. É algo terrível isso, né? Então, o populismo, nós já comentamos, né? Com relação ao povo, né? O povo, a voz do povo, a vontade do povo, é o povo que quer, tá? Centraliza o poder da figura carismática de um líder. O Bolsonaro virou uma figura carismática. O Trump, lá nos Estados Unidos, agora que está caindo, né, a popularidade dele muito, né? Mas aqui também, a do Bolsonaro está caindo muito. Mas são líderes populares, né? São líderes populares, né? O Lula também foi assim. Agora, o Lula não adotou uma política fascista, não adotou essas medidas que estão sendo, mas ele foi também um governo populista, descartado aí todas essas outras características, né? Ele não foi totalitário, mas vamos ficar com o populismo. Getúlio Vargas foi um populista, o segundo Vargas foi um governo populista, né? Foi um governo populista, tá? Adiante. E a liberdade, professor? A liberdade
está aí na seara, vamos ver essas características. Final, a liberdade não é só voto, tá? Nós vamos ver com o Norberto Bobbio que tem um cidadão ativo e um cidadão passivo. O cidadão ativo é aquele que enfrenta, que está imiscuído na política. O cidadão passivo é aquele que só vai votar. Mas de tal modo que o Estado não pode impedir que esse passivo se torne ativo, o cidadão ativo, que também se envolva politicamente, né? Para além do voto. O Estado não pode proibir isso. E aí se tornam políticos profissionais. Mas isso é um papo para outra aula, tá? Então, a liberdade é imprescindível para a política. A liberdade é imprescindível para a política, tá? Na política, a liberdade sempre foi conhecida como um problema, né? Na política, a liberdade sempre foi conhecida não como um problema, mas como um fato. Como um fato. E o motivo pelo qual os homens, e é o motivo pelo qual os homens vivem politicamente. Sem liberdade não há política. Não há política. Nós não estamos vivendo política no Brasil. Estamos vivendo. Há um cerceamento da liberdade de imprensa. Então, isso prejudica as instituições. Prejudica. Então, a liberdade caminha no obscuro bosque da filosofia. Torna-se tema filosófico ao ser situada na interioridade. E isso porque o homem foi negado no espaço público. Na modernidade, a liberdade torna-se elemento de passividade do povo frente à potência do Leviatã, à potência do Estado, para depois massa servir-se na realização dos intuitos do totalitarismo. Então, novamente, ato e prática, ato e ação, ato e palavra não deve se divorciar. E agir, pensar, falar, pensar e falar, tendo a ação, tendo outras intenções que não as que você proferiu, isso não é política. Isso não é política. As pessoas não sabem o que é política. Daí a importância de politizar. Daí a importância, evidentemente, não vamos politizar a vida, que aí já vimos lá com Foucault, por exemplo, a biopolítica, né? O biopoder. Não podemos também. Nem tudo deve ser imiscuído, misturado, né? E por isso que gera polarização. Eita! Os polos, né? A polaridade, polarização, é isso. Eita, quase não sai, né? Tô demais hoje. Deve ser o sono. Mas vamos lá. É isso. Então não se deve impedir que os estudantes discutam política. Né? Não é política de esquerda, de direita. O que é política? Política. Encontro de homens plurais. É a pluralidade de ideias. É discussão. É a favor do aborto? É contra o aborto? Sim, mas antes disso, vamos discutir assuntos mais importantes aqui do que a legalização da maconha e do aborto. Isso aí depois vamos discutir. Mas primeiro é o que é a fome, né? A desigualdade social. É mais importante do que essas discussões. Não acham? Ah, tá, professor. Realmente interessante. Então vamos lá. É assim. Política é discussão, é discutir os assuntos do país. Independe de esquerda e direita. Envolve todos, inclusive esquerda e direita. Entendeu? Então, estamos aqui nas considerações finais, né? Foi uma aula curtinha. Creio que o Zoom já estendeu, a cada atualização ele está estendendo mais 10 minutos da aula, 10, 20 minutos da aula, né? Eu fui até quase uma hora e meia de aula, então tá bem legal aqui as atualizações dele. Bem, e aí uma síntese do que nós vimos.
Hannah Arendt, uma filósofa judia de origem alemã. Ela também escreveu um conceito arendtiano, foi de banalidade do mal, que eu gostaria de me ater um pouquinho. A banalidade do mal, diante de tudo isso que nós vimos, diante de todas essas discussões que nós pontuamos, a banalidade do mal, ela está na seara do tanto faz, né? Eichmann em Jerusalém, ela percebeu que o Eichmann, né, o engenheiro, a pessoa que fazia os vagões, né, o itinerário dos campos de concentração, enfim, as pessoas que estavam ali, os burocratas, eram simplesmente homens normais, burocratas, que, ao retornar para casa, brincavam com seus filhos, com sua esposa, tinham uma vida normal. E era um cumpridor de ordens, encarava aquele trabalho ali como uma ordem, realmente como banal, sabe? De tanto estar imiscuído ali, envolvido ali, ele não tinha mais a percepção e até mesmo a empatia, a sensibilidade de dizer, opa, peraí, eu não vou fazer, nem para isso eu tenho que perder a vida. Não, ele continuava assinando decretos, continuava assinando ordens, obedecendo ordens. Pronto, simples assim, enviando pessoas no campo de concentração, as datas que iam morrer. Pronto, era uma pessoa normal. Mas que encara, né, o corriqueirismo ali, aquelas ações perversas, como algo tanto faz, indiferente, é indiferente a isso. Corriqueiro, né? Defende que em resultado da massificação da sociedade se criou uma multidão incapaz de fazer julgamentos morais, razão porque aceitam e cumprem ordens sem questionar, como acabamos de falar. Não tem julgamento moral se é certo ou se é errado. Simplesmente cumprem ordens, né? Será que, aí ela vai falar, será que a natureza da atividade de pensar, o hábito de examinar, refletir sobre qualquer acontecimento, poderia condicionar as pessoas a não fazer o mal? Será que a natureza da atividade de pensar, refletir, né? O hábito de examinar, de analisar, de observar, de entender, compreender, de refletir sobre qualquer acontecimento, poderia condicionar as pessoas a não fazer o mal? Pensar antes de fazer. Pensar sobre os fatos, sobre os atos. Ele não tinha essa capacidade, eu acho. As pessoas que estavam envolvidas ali no nazismo encaravam como banal. Banal. Estará entre os atributos da atividade do pensar, em sua natureza intrínseca, a possibilidade de evitar que faça o mal? Estará entre os atributos da atividade do pensar, os critérios? Será que tem critérios ali na atividade, na reflexão, em sua natureza intrínseca, ou seja, na sua intimidade, vamos dizer assim, a possibilidade de evitar que faça o mal? Será que existe ainda uma centelha de sensibilidade, humanidade, para que haja um estalo e, epa, peraí, são crianças, eu também tenho um filho em casa, não vou fazer isso. Como aqui no Brasil, Bolsonaro vai à rua, incita manifestações, tendo em vista que ele tem uma filha em casa, não está preocupado nem com a filha. Está sabendo isso? Né? Ou será que podemos detectar uma das expressões do mal, qual seja o mal banal, como fruto do não exercício do pensar? Então, para Arendt, mal banal é o não refletido. Não significa dizer que o mal pensado é benéfico, é óbvio que não. Mas ela categoriza, de certo modo,
né, essa banalização é fruto de uma não reflexão, de uma não reflexão. Eu penso que não estou, né, pretensão minha discordar de área, mas já pontuando um pouco, analisando, eu penso que essa pessoa, em determinado momento ali das suas atividades, das suas atribuições, com certeza, eu quero entender que sim, que passou na cabeça dela um filme, passou ali aquele instante teve um lapso de consciência, de realidade, de sensibilidade, de empatia, dizer, poxa, realmente essas pessoas estão morrendo, mas por que estão morrendo? Não tem motivo. Nem se tivesse motivo. Por quê? Fizeram o quê para mim, para a humanidade? Fizeram o quê? Só porque nasceram judias? O poder nunca é propriedade de um indivíduo. Pertence a um grupo e existe somente enquanto grupo, como nós conversamos aqui, e um grupo que se conserva unido, enquanto um grupo que se conserva unido, né? A essência dos direitos humanos é também um assunto muito pertinente. Podemos dedicar outra aula para Arendt, se assim Cronos permitir. Então, a essência dos direitos humanos é o direito de ter direitos. Ponto. Não tenho direitos humanos porque é democrático, porque algum motivo. Não. A própria essência é ter direitos. Eu tenho direitos. Acabou. E um direito humano é a liberdade. Não tem um direito. É porque uma ONG, é porque a ONU. Não. O direito humano é fator para que tenhamos direitos, e ponto. Não tem o que questionar, o que justificar. Então, pluralismo político, e aí mais um parênteses aqui, antes de falar do pluralismo político, um conceito muito caro para ela. Hannah Arendt fala o seguinte, olha, temos a Declaração Universal de 1789, correto? Correto. A Declaração do Homem e do Cidadão. Mas o que é homem? O que é cidadão? Por que essa declaração não funciona para nós judeus? O que é ser humano, então? Os repórteres não são humanos. O favelado não é humano. Não é. Ninguém se importa, né? Então, o que é ser humano, então? Questiona. Pô, eu estou agora apátrida. Não tenho pátria. Tenho que esperar uma decisão dos Estados Unidos para ter uma nacionalidade, para ter um lugar. Estou numa condição de refugiada. Ninguém me dá um asilo, ninguém me dá um abrigo. Olha como essa mulher sofreu. Elas questionam, eu sou o quê, então? Eu não sou humano? Eu não mereço um lar? Não mereço ter cultura? Não mereço um teto? Não mereço uma liberdade e alguém que me proteja? Um Estado que me proteja? E assegure, garanta, proteja meus direitos? O que é ser humano? Pluralismo político, agora sim, defende a importância de existir igualdade política e liberdade, com a tolerância e respeito às diferenças, visando a inclusão. É um dos principais, ou dos princípios básicos das democracias modernas, pois é entendido como a ausência de uma visão da sociedade definida por um só grupo ou uma só pessoa. Liberdade, igualdade, e aí vamos colocar equidade, isonomia, respeito. Não é suportar o outro, é ter respeito pelo outro, independentemente das escolhas que ele faça. Respeito, respeito. Toda reflexão de Arendt debruça-se sobre um ponto de vista, um ponto nevrálgico, um ponto sensível das políticas contemporâneas. Qual é esse ponto? A ascensão do totalitarismo, a ascensão de regimes totalitários
que traz como consequência imediata a banalização do mal, que nós já discutimos, e a expansão do terror. As pessoas, tanto faz, é um idoso ou um jovem que vai morrer, 70 mil, 80 mil, tanto faz. E ele disse que só ia morrer, comparando a influenza, 800 pessoas. Já passamos de 25. É triste. E ele banaliza isso. Aí, é o conceito. Arendt. Prognósticos, né? Que é lamentável a gente perceber. Nossa, essa pensadora, infelizmente, foi brilhante. Porque ela constatou algo que nós estamos vivendo, né? Ela viveu também. Ela presenciou o julgamento e ele dizia assim, eu fiz. Tudo bem, tranquilo, assista o filme. Eu fiz mesmo. Pô, peraí. Esse cara não se aterroriza com nada? Ele tá ouvindo o que ele tá falando? A primeira impressão é essa, né, que a gente tem. Poxa, quanta naturalidade, quanta... Tranquilo, natural, é um mal. Tá bom, eu fiz, matei. Vai morrer aí alguns. Todo mundo vai se infectar mesmo. 70% da população. Poxa, 70% é o Brasil inteiro, praticamente. Entende isso? Como é banal? Como leva-se tudo na brincadeira, na política? Tudo numa palhaçada? Não se pode ser assim. Quando as políticas públicas de massa, as estratégias de demonstração de poder e a tática militar, o extremismo radical e a institucionalização do terror em transformam-se em parte integrante do sistema de gestão da coisa pública. A ideia de liberdade perde força em regimes totalitários. A ideia de liberdade perde força e a dimensão política da política converte-se em um sistema de favorecimento de ensaios megalomaníacos de déspotas e agentes da violência. Então, a dimensão política se torna a extensão da mente esquizofrênica de um maníaco que não tem um mínimo de amor pelo Brasil, não tem um mínimo de amor pelos cidadãos que vivem em comunidades carentes, pelos desempregados, pelas pessoas que necessitam pelas mães solteiras. Ele não tem sensibilidade. Ele age, para ele está tudo bem. Ele desligou o aquecedor da piscina, fez uma economia para o Brasil inteiro. Por favor. Olha que ponto chegamos. A vida se tornou utensiliar. É utensílio. A vida se tornou utensiliar. É um copo descartável, né? Triste chegarmos a essa constatação. Triste chegarmos a essa constatação. Por isso que nós temos que nos engajar mais. E a mensagem que eu deixo é esta. Nos engajar, né? A mensagem que eu deixo aqui, além das referências, né, que vocês podem consultar, que vocês podem adquirir também, né, é engajar no diálogo, tá? E embora embora nós estamos no isolamento social, mas nós também podemos nos engajar nas redes sociais, compartilhando conteúdos sérios, falando, sabe, 4, 5 linhas, porque as pessoas realmente perderam a capacidade de ler textos grandes e não têm paciência. Eu já percebi isso há bastante tempo já. Então vamos compartilhar, vamos falar, vamos criticar com seriedade, analisar, para que a vida tome realmente o centro da discussão da crise sanitária, política e econômica no Brasil. Viver é urgente, falar é urgente, dialogar é urgente, manifestar-se, engajar-se, se engajar.
é urgente, tá? Então, engajamento, sabe? A disseminação do que é política, do que é democracia, respeito às instituições. É isso que a mensagem de otimismo que eu deixo a vocês agora. Apesar de tantas do Brasil estar agonizando, nós temos que levantar, né, o Brasil uma tentativa de tomar um fôlego. E podemos fazer isso. Podemos, sabe, o Brasil está num balão de oxigênio, mas devemos injetar vitaminas, né, falando agora na linguagem da saúde, né, na linguagem médica, né, diante da crise de saúde que nós vivemos. Devemos, sabe, injetar vitaminas. Essa vitamina é o quê? O diálogo, a paciência no ouvir, sabe, no escutar, no dar voz ao outro, ao diferente, proteger o outro. Não é porque eu não sou negro que não devo defender o negro. Não é porque não sou homossexual que eu não devo defender o homossexual. Ele é brasileiro, ele é ser humano antes de ser brasileiro. Não é porque eu sou mulher que eu não vou defender os direitos da mulher, das mulheres. Não. Eu tenho que defender o direito independentemente de quem quer que seja. Tá? Então, vamos para frente, vamos olhar as redes sociais como um instrumento de disseminação de uma política, de uma discussão política séria e de engajamento. Tá bom? É urgente se manifestar. É urgente se engajar. Um grande abraço. Até a próxima semana. Coragem. Ah, tá. Previna-se e fique em casa. Tchauzinho. Estuda. Agora eu vou. Forte abraço, gente.